Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem foi um dia marcado por diversos protestos, manifestações pela chamada greve dos entregadores de aplicativos, não só aqui em São Paulo, mas também em várias outras capitais, cidades médias, até mesmo pequenas do Brasil. Como que você viu essas manifestações? A gente está chegando num novo momento de força da representação coletiva dos trabalhadores no Brasil? Eu acho que esse foi um momento importante, né? Importante porque toda greve, de alguma forma, é importante, toda forma de expressão aí da luta coletiva é fundamental. Agora, é claro que no caso dos integradores, ali a gente tem algumas características que vale a pena a gente ressaltar. Primeiro, que não foi um movimento só dos próprios entregadores, né? Foi um movimento que atingiu as duas pontas, porque os próprios usuários ontem boicotaram os aplicativos, né? O que a gente tem de informação já é que houve uma redução, inclusive, dos pedidos, né? Então, se de um lado você também teve a parada daqueles que entregam, você também teve uma opção por aquele que consome em apoiar o movimento. Eu acho que isso foi uma novidade importante do ponto de vista das mobilizações. A gente também percebe ali que é uma nova forma de você pensar como é que os trabalhadores vão se organizando dentro dessa nova dinâmica dos aplicativos, né? Não tem hoje informações muito claras da quantidade, né? Algumas pesquisas indicam que a gente teria alguma coisa perto aí de 4 milhões de pessoas trabalhando nesse tipo de aplicativo. Outras pesquisas, como o IBGE, que aí já junta todos os Ubers, já junta ali os taxistas, etc., levariam esse número para quase 10 milhões. Então, a gente tem um número substancialmente grande de pessoas trabalhando, com jornadas extensas, né, muitos trabalhando acima do limite de 9 horas por dia, um conjunto grande de trabalhadores também ganhando muito pouco, em média eles ganham por volta de R$500 por semana, que vai dar aí uns R$2.000 por mês, mas aí você tem que tirar todos os custos ainda, né? Isso foi o que uma pesquisa recente mostrou também. Ou seja, a gente sabe que é um conjunto de trabalhadores que tem muita dificuldade, por um lado. Por outro lado, esses aplicativos acabaram sendo uma forma de saída do enfrentamento da crise que a gente está vivendo, uma vez que a pandemia tirou bastante empregos, uma quantidade grande de empregos foram fechados. Então, o que a gente está vendo, o que a gente viu ontem, provavelmente vai continuar vendo em outros momentos, porque, pelo menos pela fala de vários líderes, é que o movimento não acaba assim, coloca uma série de desafios, né? A gente já tinha visto movimentos de trabalhadores individualizados, como foi o caso da greve dos caminhoneiros, que teve um poder muito forte, parou o Brasil durante alguns dias, e fez um processo de negociação na época com o governo federal. O grande embate do conjunto dos entregadores hoje é com quem eles vão fazer essa negociação e como essa negociação vai ser colocada. A gente já tinha tido greves mundiais aí da Uber, e a gente viu que o seu impacto, no final das contas, foi menor até do que o imaginado. E a gente espera que agora esse movimento ele consiga avançar sobre outras lógicas, consiga avançar, inclusive, sobre, de fato, como essas empresas interferem tanto na vida dos usuários quanto na vida dos trabalhadores. Agora, a gente teve ontem, né, participação de diversas entidades sindicais. Isso é bastante importante porque a representação sindical, na verdade, é a estrutura formal para fazer justamente essa negociação com os patrões, mas temos muitos trabalhadores que são informais também, né, Fausto? E é sempre um desafio fazer essa organização em relação a eles e, principalmente, conseguir um dos direitos que deveria ser, né, segundo a legislação ainda, é um direito básico, que é justamente ali a formalização desse trabalhador, desse entregador de aplicativo. No caso do entregador de aplicativo, Glauco, ele tem até uma característica diferente do próprio motorista do Uber, né? Porque o motorista do Uber, ele faz essa relação ali entre você que precisa do transporte e o motorista propriamente dito. No caso do entregador, a relação ela é mais mediada ainda, porque na verdade você está comprando um bem de alguém, né, e esse alguém entrega para você. E para ele entregar esse bem para você, ele se utiliza do trabalho de um entregador.
Quando a gente olha para esse mundo dos aplicativos, na verdade, não tem grandes novidades do ponto de vista do tipo de trabalho. Entregadores existem no Brasil, existem no mundo há muito tempo. E no caso do Brasil, a grande maioria, historicamente, é informal. O que os aplicativos fizeram, na verdade, foi retirar, inclusive, parte da remuneração dessas pessoas, uma vez que eles abocanham esse pedaço da remuneração em nome de fazer essa intermediação, essa facilitação. Ao mesmo tempo, o argumento que as empresas vão usar é que eles intermediam, que eles aumentam a possibilidade de renda dessas pessoas, porque, afinal de contas, eles teriam acesso a um conjunto maior ali de estabelecimentos e etc. Agora, o que a gente tem visto na prática, Glauco, é que existe um sistema de controle muito duro sobre esses trabalhadores, existem sistemas de pontuação e de penalização dos trabalhadores. Então, quando você vai olhando ali, a lógica de subordinação está muito declarada ali. Eles dependem desses aplicativos para a sua renda, na sua grande maioria. De outro lado, eles têm compromissos vinculados, eles têm sistemas de controle, eles têm sistemas de punição, até o quilômetro rodado é, de certa forma, medida. E aí coloca um outro aspecto também, não só com relação aos trabalhadores, mas eu acho que tem uma questão importante no meio de tudo isso, que são os consumidores. É por meio dos aplicativos que esse conjunto, por meio dos aplicativos, essas empresas coletam um conjunto de informações, não só dos entregadores, mas de cada um de nós, consumidores. Cada momento que a gente usa um desse aplicativo, a gente está concedendo informações para eles que estão, de certo modo, balizando a sua lógica de negócio. Isso sem dizer que eles também ganham a cada vez que você clica ali, porque também tem publicidade embutida nos aplicativos. Então, quando a gente vai olhando para essa nova lógica de negócio, o que coloca para nós o dilema é que, assim, a gente está vendo uma nova forma de informalidade. É uma forma antiga, sempre existiu entregadores, sobre uma lógica de controle e uma lógica de exploração por meio dessas empresas. Então, esse é um novo momento. A greve, eu acho que foi bastante importante, porque ela foi o primeiro movimento que pega, de fato, os trabalhadores por aplicativos. Porque mesmo a greve dos caminhoneiros, você viu que foi uma greve um pouco diferente, porque basicamente se comunicavam, diferentes aplicativos para se comunicar. E tinha um embate diretamente com o Estado, tinha a questão do valor do diesel e etc. Neste momento, o que a gente viu foi... Parece que temos um problema aqui com a conexão com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Vamos refazer aqui o contato com ele. Ele comentava justamente a questão da repercussão, do movimento, da mobilização, da greve dos entregadores de aplicativos que foi realizada ontem em várias partes do país. Nós tivemos aí, vamos ver se a gente conseguiu retomar o contato com o Fausto. Oi, Fausto. Voltamos, Glauco. Vamos lá, então. Eu não sei onde que eu parei, Glauco, porque quando congela a tela aqui, a gente também, nesse mundo novo da informática, a gente vai se perdendo um pouquinho. Então, Fausto, eu queria abordar, então, aproveitar aqui para abordar um aspecto que você tocou, que é a questão da conscientização da sociedade em relação às condições justamente do entregador de aplicativo, Porque às vezes a gente fala, olha, tal empresa faz exploração de mão de obra, às vezes até usa trabalho escravo, consegue fazer um boicote ali, mas a coisa acaba, depois de um determinado período, ficando no esquecimento. Agora, no caso do entregador do aplicativo, tem outras questões, Porque muita gente, quase todo mundo conhece alguém que trabalha como entregador de aplicativo e também a exploração está ali, Você vê a pessoa recebendo e você está vendo quem está sendo explorado. Você acha que isso modifica também, pode ser um passo a mais para a conscientização da sociedade em relação a essa questão da exploração do trabalho? Bem, eu acho que a grande novidade do movimento de ontem foi tentar acoplar esses dois movimentos, Você ter esses dois conjuntos de atores sociais. De um lado, os próprios entregadores, os trabalhadores, mas de outro também uma consciência com relação aos consumidores. Porque o consumidor sabe quanto está pagando pela sua entrega, Ali, quando ele está fazendo o seu pedido, está ali marcado. Agora, o que ele não sabe é quanto daqueles R$10, muitas vezes, R$20, dependendo da entrega, às vezes chega a R$40, quanto daquilo fica, de fato, para o entregador. Eu acho que o movimento ontem, uma das coisas importantes, foi que ele conseguiu conscientizar uma parte importante da população
de que o que esses trabalhadores ganham é uma parcela relativamente pequena daquele valor que o consumidor paga. Esses aplicativos chegam a ficar com 40%, 50% daquele valor, e quem de fato efetiva o trabalho acaba ficando com muito pouco, né? E é bom lembrar, Glauco, que eles vêm sempre dizer que, na verdade, eles fazem a promoção, que são eles que vinculam os estabelecimentos, que ajudam o pequeno comércio a vender e etc, etc. E neste momento de pandemia é importante a questão da entrega, mas também eles nunca dizem na outra ponta como é que essa relação se dá, tanto com o comerciante, que de certo modo é aquele que fornece o produto, que efetivamente está ali operando ali a venda, como a gente acontece numa loja normal, e na outra ponta quem está entregando para você, quem está fazendo serviço para você. Muitas vezes nós temos entregas, Glauco, que o sujeito chega a ganhar menos do que o custo da própria entrega, né? Ele acaba ganhando porque ele acaba colocando várias entregas numa mesma região. Então, isso é uma questão de consciência. Agora, não é simples isso. Eu acho que o dia seguinte de toda a movimentação é um dia importante para a gente ver o quanto que ela, de fato, conseguiu alcançar os seus objetivos e como ela vai se comportar daqui para frente, em especial as grandes empresas. Em outras paralisações, como a gente viu, o que a gente viu foi um processo muito forte de reação das empresas, um processo de atos antissindicais efetivos das empresas, ou seja, elas, de certo modo, penalizaram os trabalhadores que aderiram aos movimentos, reduziram as suas classificações, impuseram restrições, em alguns casos eles bloquearam, na época o Uber bloqueou trabalhadores. Então a gente tem que olhar agora, e eu acho que sim, para um movimento como esse, ele ter de fato sucesso, ele de fato avançar na melhoria da condição desse trabalhador, ele precisa de apoio da sociedade em geral. A sociedade em geral, em especial o consumidor, aquele que se utiliza desse serviço, que muitas vezes nem sabe a condição de trabalho de quem está lhe entregando ali a sua comida, de quem está entregando o bem que você comprou, precisa reagir. Ontem uma novidade foi que, primeiro, o movimento chegou para as redes sociais, então esteve ali no trending top ali do Twitter, de um lado. De outro lado, você diminuiu a classificação dos aplicativos dentro das Play Store, né, ali dentro do sistema de avaliação de aplicativos, ou seja, teve comentários, uma quantidade grande de comentários dentro do próprio sistema, ou seja, houve uma movimentação que extrapolou os próprios entregadores. Eu acho que isso foi uma novidade, talvez essa tenha sido a grande novidade desse movimento de ontem, e acredito que a gente pode, por ali, começar uma nova discussão. Agora, é uma discussão que não pode esfriar, né, Glauco? É o primeiro movimento, a gente vai assistir outros, e aqui no Brasil a gente vai normalizando as coisas, né? Para ter um exemplo, a gente já passou de 60 mil mortes no caso da Covid, e muitas vezes dá a impressão que as coisas estão se normalizando, quando na verdade não tem nada de normal, uma quantidade absurda de pessoas morrerem como a gente está assistindo agora. E no caso dos entregadores, é a mesma coisa. A gente sabe que é uma remuneração muito pequena, uma exploração muito alta, um risco alto, tem um conjunto grande de acidentes aí desses entregadores, e a gente precisa refazer, do ponto de vista social, esse grande impacto aqui na sociedade brasileira. Essa mobilização também tem que se dar em torno justamente desse ponto que você tocou, Fausto, a questão da possível represália dessas empresas em relação aos trabalhadores. Fausto, queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.